Bem-vindo de volta ao programa. Hoje estamos recebendo George Beebe, diretor de grande estratégia do Quincy Institute, que passou 2 décadas no governo como analista de inteligência, incluindo o cargo de diretor de análise da Rússia na CIA. Ele também é autor do livro de 2019, The Russia Trap: How Our Shadow War with Russia Could Spiral into Nuclear Catastrophe. Definitivamente um livro à frente de seu tempo. Muito obrigado por voltar ao programa. Obrigado, Glenn. Então estamos no meio de uma montanha-russa política, ou talvez diplomática. Trump disse que planejava enviar mísseis Tomahawk para a Ucrânia, que seriam operados por contratados americanos, o que sugeriria que isso equivaleria a um ataque direto. Esses mísseis também poderiam carregar ogivas nucleares, e os russos disseram que responderiam como se estivessem armados com ogivas nucleares caso se dirigissem às suas fronteiras. Depois, Trump voltou atrás. Não tenho certeza se isso foi apenas uma tática de negociação, porque se não foi, significaria, como você argumentou em seu artigo, que Trump está agindo exatamente como Biden. Agora temos Budapeste. Supostamente haveria uma reunião, mas a mídia diz que foi cancelada, enquanto Trump e os russos insistem que nada foi cancelado, nada foi marcado. Está tudo muito confuso e difícil de acompanhar. E dado o que está em jogo, é bem estressante também. Como você está avaliando essas informações? Para onde, de fato, estão indo os americanos e os russos? Bem, acho que o presidente Trump tem sido muito consistente em relação a um objetivo estratégico, que é levar esta guerra a um acordo negociado e encerrar os combates. Acho que ele tem sido taticamente muito flexível na forma de buscar isso. Ele tentou várias abordagens e, essencialmente, quando não obteve sucesso, disse, certo, isso não funcionou. O que devemos fazer a seguir? Agora, isso pode ser confuso, especialmente quando se lida com um ambiente midiático em que, eu diria, mais de 90% da cobertura é feita por organizações que não querem ver esta guerra chegar a um acordo de compromisso. Eles insistem na capitulação russa, que os russos não obtenham nada com a agressão, por acreditarem que qualquer outra coisa constituiria apaziguamento e, por sua vez, representaria um grave risco para o Ocidente de futuras agressões. Portanto, acho que eles têm um viés muito forte na forma como concebem essa guerra e a descrevem para seus leitores, telespectadores e ouvintes. Mas também querem se agarrar a todo tipo de rumor e comentário e tentar retratar todo esse processo como inútil. Eles querem que o governo Trump desista e conclua que essa guerra só pode ser resolvida no campo de batalha, o que, na minha opinião, seria um erro. E eu acho que o presidente não quer ver como resultado de tudo isso o que seria uma tragédia para todos os envolvidos, certamente para os ucranianos. Então, acredito que é importante que as pessoas que tentam entender o que está acontecendo reconheçam que há uma flexibilidade tática por parte do presidente Trump em tudo isso. Ele vai manobrar. Ele vai dizer coisas em público que espera que tenham um efeito sobre o ambiente de negociação e sobre a flexibilidade que as partes têm em tudo isso. E ele também vai mudar de posição conforme achar necessário para incentivar um acordo. Então você disse que algumas pessoas não querem o fim desta guerra, mas sim derrotar a Rússia. Quem exatamente é tão contra encerrá-la? E quão realista é, neste ponto do conflito, tentar impor uma derrota estratégica à Rússia? Porque, do meu ponto de vista, parece que a vantagem está se deslocando cada vez mais a favor da Rússia. Bem, os europeus usam o termo coalizão dos dispostos para descrever países que talvez estejam preparados para colocar forças de combate em solo ucraniano após um acordo,
para servir como algum tipo de força de dissuasão contra futuras agressões russas. Acho que o termo mais adequado é coalizão dos indispostos. Essas são pessoas que não estão dispostas a fazer concessões, que acreditam que o próprio ato de negociar com a Rússia é uma ameaça à segurança na Europa. E essa coalizão inclui grande parte, embora não toda, da Europa. Mas não é difícil identificar o principal porta-voz dessa coalizão dos indispostos, e acho que Kaja Kallas certamente merece ser mencionada logo de início como parte disso. Esses não são diplomatas que buscam um compromisso diplomático. Na verdade, eles se opõem a isso. E também têm aliados, certamente na Ucrânia. Há uma grande parcela, embora não toda, das elites ucranianas que são absolutamente contrárias a qualquer tipo de compromisso aqui, por razões que acredito serem, em parte, uma análise do que consideram capaz de deter futuras agressões russas, mas também porque têm interesses materiais na continuidade do fluxo de armas e da assistência econômica do Ocidente para a Ucrânia, que não querem ver chegar ao fim. Além disso, acho que há grandes setores do que eu chamaria de mídia tradicional no Ocidente, na Europa e nos Estados Unidos, que não querem ver um compromisso nessa questão. E de cabeça não consigo citar um veículo de mídia tradicional nos Estados Unidos que realmente esteja defendendo um compromisso com os russos. Acho que, em maior ou menor grau, tanto a esquerda quanto a direita, todos estão pressionando ao máximo a Rússia para forçar uma capitulação russa. E nem é preciso dizer que há também uma parte bastante significativa do próprio governo dos F1s, o que as pessoas costumam chamar de Estado profundo, a burocracia permanente, que não quer ver um compromisso com os russos pelas mesmas razões que aqueles na mídia e na Europa se opõem a isso. E todos eles estão trabalhando juntos, ao que me parece. Não tenho certeza se eles realizam reuniões regulares para coordenar as coisas, mas certamente estão avançando na mesma direção, muitas vezes usando os mesmos argumentos. E não acho que isso seja totalmente acidental. Agora, sobre o seu comentário a respeito de como as coisas estão indo no campo de batalha, acredito que a vantagem continua se inclinando para o lado dos russos em tudo isso. E é importante que as pessoas entendam que tipo de guerra os russos vêm travando há muito tempo. Não é uma guerra de manobra. Não se trata de uma tentativa de empregar táticas semelhantes a uma blitzkrieg, em que eles rompem pontos fracos nas linhas ucranianas, penetram profundamente atrás delas, executam manobras de flanco, cercam os ucranianos e encerram rapidamente a guerra. Os russos têm travado uma guerra de atrito, aproveitando-se das forças naturais que a Rússia possui em virtude de seu tamanho físico, sua população, a escala de sua indústria militar, sua capacidade de produzir grandes volumes de armas e munições, em uma escala muito maior do que a de todo o Ocidente, os Estados Unidos e a Europa, sem mencionar a Ucrânia combinada. Agora, não se mede o progresso em uma guerra de atrito observando mapas e movimentos de linha de frente. Esse progresso inevitavelmente será lento, até deixar de ser. Veja, foi isso que aconteceu na Primeira Guerra Mundial. Aquela também foi, afinal, uma guerra de atrito. E não terminou porque houve algum avanço repentino em que as forças alemãs foram dominadas e tiveram que levantar a bandeira branca e admitir a derrota. Um dos lados ficou exausto e não conseguiu continuar. E é para isso que as coisas estão caminhando, acredito eu, com esta guerra na Ucrânia. Os ucranianos têm um grande problema de efetivo. Acho que os russos têm pelo menos 5 vezes a população deles neste ponto da guerra. Eles estão tendo muita dificuldade em recrutar pessoas suficientes, convocar pessoas suficientes, treiná-las, equipá-las e colocá-las em campo para formar uma força de combate eficaz. Os russos não estão nessa situação. Eles estão superando suas metas de recrutamento de forma consistente porque estão pagando uma quantia alta de dinheiro para que as pessoas vão lutar.
E a promessa desse tipo de compensação permitiu, acredito eu, que Putin não apenas mantivesse o tamanho da força de invasão russa, mas também a expandisse. Ela está ficando maior com o tempo na Ucrânia. A força ucraniana, por outro lado, está diminuindo com o tempo, tanto por causa das perdas no campo de batalha, perdas irrecuperáveis, tanto mortes em combate quanto ferimentos graves, quanto porque simplesmente não há mais população disponível para recrutar. Todos que querem lutar nesta guerra já se alistaram. Então, o que eu acho que vai acontecer é que as vantagens que essas estruturas de força proporcionam aos russos terão um efeito cada vez maior no campo de batalha. E acredito que essa linha de fortalezas, essas cidades fortificadas em Donetsk, vai desmoronar, provavelmente com rapidez crescente. Essa ideia de que estamos em um impasse e de que os ucranianos podem conter os russos por anos, na minha opinião, está simplesmente errada. Os ucranianos estão em um caminho rumo ao colapso, o que significa que precisam fazer escolhas difíceis sobre o caminho a seguir. Uma das coisas que considero ausente na cobertura da mídia sobre o que está acontecendo é qualquer senso de realismo sobre como a situação no campo de batalha realmente se apresenta, e um senso de realismo sobre quais tipos de opções diplomáticas são realmente viáveis diante dessa situação. Precisamos de uma discussão muito mais realista sobre isso, para que possamos aproveitar as oportunidades que acredito ainda existem para resolver esse conflito antes que ele resulte no colapso da Ucrânia. Para Chas Freeman, ele se refere à coalizão dos dispostos como a coalizão dos iludidos. Ele é um homem muito educado, mas também acredita em dizer as coisas como as vê. Acho que você está absolutamente certo sobre a guerra de atrito. Recentemente estive na reunião de Valdai, em Sochi, com um colega seu, e Putin, quando falou sobre o progresso da guerra, praticamente não mencionou território algum. Em vez disso, ele tratou o assunto mais ou menos como uma questão matemática, observando quantas pessoas os russos estão recrutando, quantas armas estão produzindo, suas inovações tecnológicas. Enquanto isso, eles analisam o lado ucraniano. Como você disse, eles não conseguem repor seus recursos. Suas perdas vão muito além da capacidade de recrutamento. Além disso, é preciso considerar as rendições, as deserções e todos esses fatores. Então eles estão quase olhando para uma planilha para ver as vitórias chegando. E há algo nisso, porque cada cidade parece cair mais rápido agora do que a anterior. Está se intensificando, mas parece que um dos nossos problemas, pelo menos na Europa, é que as narrativas que temos mantido para garantir o apoio público à guerra são de que os ucranianos estão vencendo, que estamos em um impasse. Nós realmente não falamos sobre as perdas e não mostramos até que ponto o público ucraniano está se tornando cada vez mais contrário à guerra, querendo negociações. Tudo isso acaba minando o apoio público à guerra. Então, para manter a narrativa, acho que acabamos nos iludindo, como diria Chas Freeman. Mas eu queria perguntar, para onde você acha que essas negociações estão indo? Porque todos os lados parecem tão diferentes, tão distantes. Quero dizer, se você dividir esse conflito em 4 partes, temos a Rússia, a Ucrânia, os Estados Unidos e a Europa. Pois é, existe realmente um ponto de encontro? Estou bem ciente de que os europeus agora estão agindo como os estraga-prazeres, mas o que você vê como um possível compromisso aqui? Até agora, não ouvimos muito sobre o fim da expansão da OTAN. Em vez disso, estamos falando apenas de território. Não tenho certeza se isso é só porque ninguém quer entregar o jogo tão cedo, mas onde você vê possibilidades para uma paz negociada? Porque, caso contrário, parece que estamos caminhando para um colapso, o que seria uma vitória russa, mas provavelmente uma vitória muito feia, que nos deixaria, sabe, com décadas de tensão pela frente. Certo. Bem, para começar pelo seu último ponto, acho que isso está exatamente certo.
As pessoas não entendem para onde isso provavelmente vai se não houver um compromisso para encerrar a guerra. Acho que o que provavelmente vai acontecer é que a Ucrânia ficará como um estado residual disfuncional. Os russos não vão tomar toda a Ucrânia. Eles não podem e não querem. É um território grande demais, difícil de governar e exigiria uma força de ocupação enorme, que seria muito cara e constantemente atormentada por ataques de guerrilha, os quais o Ocidente quase certamente apoiaria com o tempo. Então o que os russos vão fazer é tomar o máximo de território que quiserem no leste e no sul, depois se entrincheirar e garantir que o restante da Ucrânia seja disfuncional, que não possa ser reconstruído. E eles têm esse poder de veto. Os russos têm, neste momento, um vasto e crescente arsenal de mísseis, drones e bombas planadoras que podem usar a qualquer momento para atacar qualquer projeto de reconstrução que o Ocidente e a Ucrânia queiram realizar. E ninguém vai investir centenas de bilhões de dólares nisso se souber que os russos podem destruí-los a qualquer momento. E por que os russos? Na ausência de um acordo de compromisso que aborde suas principais preocupações, permitiriam que a Ucrânia fosse reconstruída, ressuscitada e transformada em algum tipo de ameaça anti-russa, aliada de alguma forma ao Ocidente. É claro que eles não permitirão isso. E isso será um desastre, não apenas para a Ucrânia. Também irradiará instabilidade por toda a Europa. Há muitas crises esperando para acontecer. Moldávia, Balcãs, Kaliningrado, Bielorrússia. Você sabe, não é difícil identificar possíveis pontos de tensão que poderiam levar o Ocidente e a Rússia a um novo confronto. E eu acho que é muito do interesse do Ocidente, tanto americano quanto europeu, evitar esse tipo de desfecho. E isso ainda é possível. Agora, como fazer isso se é preciso ceder em várias frentes? A primeira, e eu acho que a mais importante, é a política. Esta guerra é, na minha opinião, um conflito bidimensional. Uma dimensão é entre a Rússia e a Ucrânia, envolvendo questões como território, o tratamento das minorias e assuntos políticos. Questões internas da Ucrânia que a Rússia considera perturbadoras, se não ameaçadoras. Mas há um conflito geopolítico maior que vem ocorrendo entre a Rússia e o Ocidente, entre a Rússia, a Europa e os Estados Unidos, sobre os contornos do ambiente de segurança europeu e o papel da Rússia nessa arquitetura. Esse tem sido um conflito de longa data que se intensificou ao longo do tempo e agora se desenrola no cenário ucraniano. Portanto, uma das coisas que acredito ser necessária para que esta guerra termine é um compromisso geopolítico entre a Rússia e o Ocidente, entre a Rússia e os Estados Unidos, em relação a essas questões. Agora já está claro quais serão os contornos desse compromisso. Ambos os lados já sinalizaram isso. Acho que os Estados Unidos indicaram que estamos de fato dispostos a encerrar a expansão da OTAN, o avanço para o leste em direção à Rússia, incluindo a Ucrânia. E os russos já indicaram que, por sua vez, estão dispostos a ceder em relação à adesão da Ucrânia à União Europeia. Portanto, esses são dois compromissos recíprocos que precisam fazer parte de um acordo. E acredito que quanto mais cedo conseguirmos formalizar isso, colocar no papel, fazer com que os dois lados digam, sim, concordamos com esses pontos, mais fácil será resolver as outras questões. Agora, a outra parte disso que eu acho que o Ocidente vai ter que admitir é que não vamos colocar forças de combate da OTAN, dos Estados Unidos ou da Europa em território ucraniano. Sabe, não apenas a Ucrânia não deveria fazer parte da OTAN, mas a OTAN também não deveria estar na Ucrânia. E essa é uma questão fundamental para os russos. Isso foi parte do motivo pelo qual eles lançaram essa invasão em primeiro lugar. A guerra não vai acabar até que eles estejam satisfeitos de que essa possibilidade foi eliminada. E, novamente, acredito que o Ocidente deveria concordar com isso. Nós não entramos em guerra com a Rússia para defender a Ucrânia dessa invasão. Não fizemos isso em 2014, sob o presidente Obama, quando a Rússia anexou a Crimeia e ajudou a iniciar essa guerra por procuração no Donbass.
proxy war in the Donbass. We didn't do it under President Biden after. Nós não fizemos isso sob o governo do presidente Biden após a invasão em grande escala. Também não fizemos sob o governo do presidente Trump. Todos esses presidentes concordaram, acredito, em um princípio fundamental de que os Estados Unidos não devem entrar em guerra diretamente com a Rússia para defender a Ucrânia. Então, se isso é verdade, por que assumir um compromisso de tratado na forma de adesão à OTAN para fazer exatamente isso? Não faz sentido. E por que colocar tropas em solo ucraniano, em território ucraniano, que poderiam muito bem nos arrastar para esse tipo de confronto, se não estamos dispostos a fazê-lo? A maioria dessas medidas é uma receita para a escalada e impedirá um acordo de compromisso para encerrar esse conflito. Então é importante, eu acho, que façamos esses acordos, coloquemos tudo no papel, façamos as partes dizerem, certo, agora que resolvemos essa parte, o que mais precisamos fazer? Agora, a questão territorial é complicada, porque os russos demonstraram certa flexibilidade em relação ao território em duas das regiões que anexaram, mas ainda não controlam totalmente, Kherson e Zaporíjia. Acho que a posição deles há um ano era de que os ucranianos deveriam se retirar completamente de todas essas regiões, incluindo Kherson e Zaporíjia. Agora, eles parecem ter mudado de ideia e dito, olha, não vamos insistir nisso, podemos congelar a situação como está. E eles também demonstraram alguma flexibilidade em relação à usina nuclear de Zaporíjia. Isso é algo que não recebeu muita atenção da mídia, mas a IAEA aparentemente negociou um cessar-fogo lá que está permitindo alguns reparos e a reconstrução da usina. Isso mostra um pouco do que é possível e uma certa flexibilidade que acho que ambos os lados estão demonstrando, um certo pragmatismo nessa questão. Portanto, acredito que há indícios de que os russos querem chegar a um acordo, que estão dispostos a negociar e a serem pragmáticos quanto a isso. Agora penso que o compromisso territorial mais difícil terá de ocorrer em Donetsk. Esse é o ponto em que os russos insistem em uma retirada completa das forças ucranianas. Não acho que os russos tenham muita flexibilidade nessa questão. Uma boa parte das forças militares russas que lutam nesta guerra é composta por combatentes de Luhansk e Donetsk, que viveram lá e estão defendendo o que consideram seu território natal. Há uma crença muito forte na Rússia de que o país não deve ceder nesse ponto, e uma convicção igualmente forte de que eles conquistarão aquele território de um jeito ou de outro, no campo de batalha ou na mesa de negociações. E isso provavelmente é verdade. Quando analiso a correlação de forças e as dinâmicas envolvidas, é apenas uma questão de tempo. Não se trata de se, mas de quando a Rússia vai tomar aquele território. Agora, se você aceitar isso como realidade e pensar que, ok, a Ucrânia tem um problema político ali porque Zelensky, é claro, enfrenta oposição à sua direita, pessoas que se opõem absolutamente a qualquer tipo de concessão territorial e pessoas que argumentam que se você abrir mão dessa linha de cidades fortificadas, o restante da Ucrânia ficará essencialmente indefeso diante de uma possível nova invasão russa em direção ao oeste. Então, o que precisa acontecer ali, na minha opinião? Acho que vai ser necessário um compromisso. As partes terão que resolver isso na mesa de negociações. E parte disso significa dar à Ucrânia espaço político para fazer uma concessão agora que a ajude a se reconstruir, entrar num caminho rumo à adesão à União Europeia e olhar para um futuro de independência e segurança, deixando esta guerra no retrovisor. E acho que o Ocidente pode ajudar nisso. Acho que o que precisa acontecer, em parte, é termos algumas discussões francas sobre a realidade da situação no campo de batalha. Depois precisamos ajudar os ucranianos com seu problema político, para que possam fazer alguns compromissos pragmáticos nessa questão, que poderiam levar ao fim da guerra. Acho que há muito que podemos fazer para ajudá-los nisso.
No momento, os europeus estão indo na direção oposta. Estão tentando animar os ucranianos, dizendo, não cedam de forma alguma. Acho que essa é uma fórmula para o desastre, uma fórmula para a escalada, e não servirá aos interesses de ninguém, incluindo os dos próprios ucranianos. O problema, porém, é que se esperarmos mais para que os russos tomem Donetsk à força, não é como se fôssemos acabar com o mesmo resultado. Quando os russos tiverem tomado cidades como Sloviansk e Kramatorsk, eles também terão avançado muito mais, tanto em Zaporizhia e Kherson, quanto em direção a Dnipro, Kharkiv e Sumy. Quero dizer, eles estão se movendo para todas essas áreas. E considerando que agora podemos ver com bastante clareza como isso vai se desenrolar, é um pouco estranho. Também é possível acrescentar a perda de mais infraestrutura e vidas humanas. Isso vai enfraquecer a capacidade da Ucrânia de se recuperar. Isso mesmo. E acho que duas outras coisas vão acontecer. A pressão no Ocidente não vai crescer para buscar um compromisso. A pressão no Ocidente vai crescer para escalar, para evitar isso. Washington vai entrar no modo, temos que fazer algo. E sempre que estamos nesse modo, geralmente coisas ruins acontecem, porque as pessoas não vão se contentar em apenas ficar paradas assistindo os russos começarem a tomar essas cidades, ou melhor, locais na Ucrânia. Elas vão querer agir, e assim a pressão política por uma escalada no Ocidente vai aumentar. Isso é uma coisa. A segunda é que se os russos de fato tiverem sucesso, como suspeito que teriam nessa situação, a janela política para um compromisso que resolva essas tensões geopolíticas mais amplas de que eu estava falando, também vai se fechar, se não desaparecer completamente. Isso é algo ruim, porque coloca a Europa e o Ocidente em um curso permanente de colisão com a Rússia, um curso que provavelmente se tornará mais perigoso com o tempo. Portanto, há razões práticas e convincentes para agir agora, antes que essas duas coisas aconteçam. A pressão por escalada e um espaço político muito reduzido para compromissos com a Rússia em relação a essas questões maiores. Minha última pergunta é o que esperar daqui para frente, porque Trump não parece nem capaz, nem disposto a, digamos, pressionar os europeus a adotar um tom mais cooperativo, o que é meio estranho, considerando que, sabe, ele consegue colocá-los enfileirados diante de sua mesa, fazê-los ligar para ele, chamá-lo de papai, assinar acordos comerciais terríveis. Mas ele não parece conseguir muita cooperação na questão ucraniana. Mas acho que os russos provavelmente concordam com sua avaliação sobre isso, que a situação ficará mais perigosa à medida que eles vencerem. Então, parece que seria do interesse da Rússia que, uma vez entrando nas fases finais, a vitória viesse rapidamente, o colapso acontecesse rapidamente, para que houvesse menos tempo para o Ocidente entrar em pânico e reagir. Quero dizer, você vê o que a Rússia está fazendo sob essa ótica, em termos de possivelmente tentar um ataque de decapitação, ou o que estão fazendo agora, basicamente apagando as luzes na Ucrânia ao atacar toda a infraestrutura de energia. É isso que eles estão buscando, uma destruição ou colapso rápido e imediato da Ucrânia. Bem, essa certamente é uma opção. Não acho que o presidente Putin tenha decidido ainda que esse é o caminho a seguir. Acho que ele ainda acredita que há uma possibilidade de um acordo de compromisso para encerrar esta guerra. E acredito que ele quer isso. E ele não quer isso por bondade de coração. Acho que ele quer porque isso ajuda a Rússia geopoliticamente. Ajuda a administrar e mitigar as ameaças à Rússia representadas pela OTAN e pelo Ocidente. Em primeiro lugar. Também o ajuda a lidar com o fato de que ele não quer estar em uma posição em que não tenha nenhum relacionamento digno de nota com o Ocidente, o que por sua vez deixaria a Rússia subordinada e dependente da China, com a China basicamente capaz de ditar os termos desse relacionamento, e a Rússia sem nenhuma alavanca real de negociação em tudo isso.
Acho que se a Rússia quer ser uma grande potência no mundo, o que Putin claramente deseja, e acredito que a maioria das elites russas também, então ela precisa ser capaz de olhar tanto para o Oriente quanto para o Ocidente e atuar como jogadora nesse tabuleiro global, não como uma parceira júnior subordinada à China. Portanto, a Rússia tem, ao meu ver, razões pragmáticas para querer um acordo aqui, mas não a qualquer custo e não ao preço de uma capitulação russa. Precisamos encontrar esse ponto de equilíbrio. E se não o fizermos, então sim, a Rússia tem capacidade militar para realmente pisar no acelerador e lançar ataques bastante devastadores contra a Ucrânia, inclusive mirando a liderança ucraniana, algo que ainda não fez de fato. Acho que muita gente não entende a diferença entre o potencial da Rússia para esse tipo de ataque e o que ela realmente tem feito. Por que isso, então? Desculpe, é que já ouvi embaixadores da Índia e de várias partes da Ásia me perguntarem a mesma coisa. Eles acham isso não frustrante, mas confuso. Eles sabem onde está toda a liderança política, têm as armas, e se realmente quisessem ir além, têm os arsenais. Mas mesmo assim, não seguiram por esse caminho. Como você explica isso? Bem, acho que isso basicamente fecharia a porta para a possibilidade de um compromisso com os Estados Unidos. E não acredito que Putin queira fazer isso. Se ele sentir que essa porta já está fechada, é outra história. Nesse caso, acho que veríamos esse tipo de escalada. Mas acredito que ele ainda tem uma visão em que a Rússia pode alcançar algumas de suas ambições geopolíticas mais amplas. E a maneira de fazer isso é encontrando um caminho para a normalização com os Estados Unidos. Acho que ele percebe que o presidente Trump também quer isso. Então ele vai hesitar em concluir que isso simplesmente não é viável e que sua única alternativa é escalar o conflito e encerrar essa guerra. Bem, isso faz muito sentido. Muito obrigado por dedicar seu tempo. Sim, esses são pontos realmente interessantes que você levantou. Obrigado novamente. Ótimo, foi um prazer. Obrigado, Glenn.